Agora é o seguinte, a gente vai falar a respeito de radicais e livres e pasmem, porque tem muita informação bacana. Ela que é nutricionista esportiva, a queridíssima Alexandra Saharovski, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, prazer Obrigada. tê-la aqui. Vai nos ajudar a desvendar esse universo aí, porque quando a gente fala de radicais e livres, e até para as pessoas que nunca ouviram esse termo, o que eu acho difícil, mas se você já ouviu e não tem ideia do que seja, a gente tem aí a impressão que eles só existem, ou eles só vêm, ou eles só são produzidos para nos envelhecer, né? Para deixar aí com que a pele envelheça, a unha, cabelo e as próprias células. Isso. Mas acho que você tem algumas informações pra gente começar que podem surpreender. Ele não é tão ruim assim. Ele não é tão ruim assim. Por mais que ele esteja relacionado com a parte de envelhecimento, com a parte de doenças, com a parte de lesões, ele também tem a parte boa. Né? Ele cumpre funções? Ele cumpre funções como, por exemplo, combater uma gripe, um resfriado. Então, ele está junto com o sistema imunológico atuando no organismo. Olha que interessante. Então, às vezes, quando a gente está com aquela gripe, aquele resfriado, tal, o radical livre está ali agindo contra os vírus, as bactérias. São como se fossem, então, soldadinhos nesse momento. Exatamente. Ele está em ação junto com o sistema imunológico. Agora, nós produzimos radicais livres o tempo todo. Sim. Tudo que a gente faz produz radical livre. Sim, tudo. Porque assim, o radical livre, ele é formado através do oxigênio. Então a gente respira, tem radical livre. As células também entram em contato com o oxigênio, faz o radical livre. Tá. Né? Aí, por que entram os antioxidantes? Para combater o radical livre. A única coisa que combate hoje o radical livre é o antioxidante. São os antioxidantes. Entendi. Seria, se a gente fosse pensar assim, transferindo, por exemplo, a gente precisa cobrir uma espinha, a gente usa a base. Tipo assim, ou um remédio para curar essa espinha. Você precisa ter um combate diário. Isso, mas o que a gente tem que entender é que o nosso organismo, ele também combate os radicais livres. Tá. Só que o que pode acontecer? A gente tá desbalanceado. A gente está produzindo mais radical livre do que o organismo está conseguindo cobrir. Aí é que entra a alimentação, aí é que entra o lado exógeno da coisa. Só que, Ale, antes da gente falar da atividade física, um indivíduo que não pratica atividade física ou pratica uma atividade física leve, ele produz menos radical livre? Então, o indivíduo que não pratica atividade física, ele também fabrica radical livre. A atividade, a física é um fator que ajuda na produção de radical livre, mas quando ela excede, quando está em excesso ou determinada atividade física, ela vai também produzir em excesso radical livre. Tá. Então, é das duas formas. Tanto a atividade física, ela ajuda, como ela piora o quadro de fabricação do radical livre. É como se a gente estivesse agredindo o corpo e ele se manifesta na produção do radical livre. Mas isso ocorre quando tem uma atividade assim muito intensa. Os atletas, principalmente de corrida, de nado, de ciclismo, que utilizam o oxigênio a mais no organismo, eles têm essa produção de radical livre. Em excesso. Então, agora entrando até na atividade física, eu acho uma coisa interessante. Eu gosto de correr, né? É o meu esporte. Mas sempre me perguntam por que eu não corro mais que 10 quilômetros, que o meu limite é entre 7 e 10, e ali estou satisfeita. Logo lembro dos radicais livres. Então, me diga, uma pessoa que mantém aí, que pratica maratona, que faz treinos longos, ou que vai para uma academia e fica 2 horas treinando sem parar, se ela não tiver uma reposição adequada de antioxidantes, ela pode ter problemas? Pode ter problemas, inclusive de lesão nas células, de gripes constantes, de envelhecimento. Muitas vezes a gente vê aquele atleta que tem, sei lá, seus 35 anos, com uma aparência bem envelhecida. Não sei se você já percebeu, isso acontece muito. É por causa da ação dos radicais livres, ou aqueles atletas, ou mesmo praticantes de atividade física, que ficam constantemente doentes, porque não está tendo uma alimentação adequada. E a gente consegue, só com alimentação, repor? Sim. Tudo aqui. De preferência é fazer com alimentação. Suplementação, a gente entra em último caso. Tá? Então a gente brinca, quanto mais for colorida a alimentação, variada, rica em nutrientes,
você vai combater os seus radicais livres. E você trouxe vários grupos. Aqui a gente vai falar de todos eles. Daqui a pouquinho, perguntinha do público, né, Má? Vai mandando pra gente, @VocêBonitaTV, eu já volto e a gente vai pros itens da mesa, porque tem muita coisa interessante. Quando eu faço essa pergunta, é possível só com alimentação, gente? Eu tô pensando além, né? Porque a gente sabe que tem um monte de coisa que o nosso organismo absorve, outras nem tanto. Então vamos entender como é que é essa absorção agora. Vamos colocar a perguntinha do público, Má? Já tem uma separadinha, olha lá. Quem escreveu pra gente? Márcia, obrigada, um beijo. Consumir uma laranja ou mexerica por dia é o suficiente para combater os radicais livres? Começamos então já nas quantidades. O quanto o nosso organismo absorve de tudo isso? Sim, a gente sabe que principalmente a vitamina C, a gente consegue alcançar ela muito fácil. Se a gente chupar uma laranja, até temperar a salada com um limão... Tá. Ok, você vai estar atingindo as quantidades. Só que a gente tem que entender que esses elementos, eles agem em sinergia. Tá. Ou seja, na combinação deles. Então, se você só tem a vitamina C, ela vai agir em determinado ponto no combate do radical livre, que seria dentro das células. Tá? Agora, por exemplo, se a gente tem junto a ela a combinação da vitamina E, tá? Que são dos óleos, aqui das oleaginosas, do abacate, eles vão atuar na estrutura da membrana da célula. Ah, é? Entendeu? Então, cada elemento desse vai atuar de uma forma. Então, a gente pode combinar esses elementos? Exatamente. Por isso que, mais uma vez, a gente sempre fala alimentação colorida, variada, para ter essa sinergia dos nutrientes. Se eu temperar uma salada, fizer um molhinho de limão com azeite, eu já ganho nessa absorção. Nessa absorção. Olha que legal, o abacate, então, que é uma gordura boa. Também tem vitamina E. Como é que então, peraí, a vitamina C atua no combate de radicais livres e a vitamina E ajuda na membrana celular? A vitamina C, ela tá agindo dentro da célula, no meio aquoso. Tá? Então, ela age dentro da célula e a vitamina E por fora da célula, na membrana da célula. Olha que então, legal. vamos dizer que ela tá blindado, essa célula. Entendi. Tá? Olha, gente, é um monte de células. São várias células que têm várias funções no organismo. Elas se regeneram todo dia, né? Exato. Tem novidade. Então, você imagina, tô não sei quanto tempo sem comer um limãozinho ou sem colocar o azeite. Isso. Já perdemos aí. É algo a ser reposto todo dia. Já perdemos vitamina C e vitamina E. O que você conta do licopeno? O licopeno, por que ele tá aqui? Ele é um antioxidante também, tá? Principalmente ele tá relacionado com a questão de câncer de próstata. Tá. Então ele é um nutriente muito importante, um antioxidante muito importante. Porque ele também vai fazer com que não tenha essa ação prolongada do radical livre. Que ele bloqueia a ação do radical livre. Olha que legal. E tem a melancia, Tem a melancia. O licopeno, ele é responsável por essa cor avermelhada, né? Então, é a melancia, é o tomate, a goiaba. A goiaba, que tomatão lindão. Ai, como eu amo isso. Mas, Ale, agora me vem uma pergunta que é o seguinte. Esse excesso de produção de radicais livres também pode estar ligado ao surgimento de tumores futuros? Sim, porque isso é algo que ele já está relacionado. As pesquisas demonstram que o excesso de radical livre, ele está, sim, relacionado na mutação do DNA das células. Então, o que acontece? O que é o câncer? É uma mutação. Entendi. Né? Então, a pessoa que consome bem pouco esses antioxidantes... Sim. Fica com esse radical livre aí, em excesso tendo essa possibilidade. De também ter mutação na célula. Interessante. Vamos falar de um grupo aqui, que daqui a pouquinho eu vou para esses flavonoides, né? É bonito esse nome. Mas eu quero falar do zinco, que eu achei interessante a gente tocar no assunto do zinco, que você colocou aqui a carne, frango e o germe de trigo. E germe de trigo, olha, não tinha ideia. São alimentos riquíssimos em zinco. A gente sabe que o zinco é um mineral que também ele está responsável pela ação antioxidante, que ele bloqueia a ação dos radicais livres. Também? Também. O zinco é fantástico, então. Sim. O que mais que tem zinco? Olha, o feijão tem zinco. Legal. O ovo tá ali. No beta-caroteno, mas ele tem zinco também. Tem também. E isso que é interessante, que às vezes o alimento, ele não é só fonte de um determinado mineral, de uma determinada vitamina. Ele tem vários. No caso do ovo, por exemplo, ele tem vários. Tem vitamina E, tem beta-caroteno, tem zinco, tem vitamina B. Olha entendeu? Só. Então são uma mistura aí de... O ovo é tudo de bom, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Olha lá que belezinha. Vamos entender beta-caroteno, isso que eu não sabia. Eu lembrei do zinco e tal, mas que o ovo tinha. Vamos falar do beta-caroteno, então. O beta-caroteno
beta-caroteno é aquele do tom laranjinha. Isso, do tom alaranjado, né? Responsável aí pela fixação de vitamina A no organismo também. Tá? Então, o beta-caroteno, ele tá também responsável pela regeneração da pele. Tá? Então, ele faz com cuidado da pele, né? Então, às vezes a gente vê esses atletas que estão mais envelhecidos, tal. É interessante fazer a suplementação com beta-caroteno também, ou ter beta-caroteno na sua alimentação. Então, ele melhora a absorção de vitamina A. E onde tem vitamina A? Porque a vitamina A a gente não colocou aqui, mas seria legal a gente contar. Tá, então a vitamina A a gente tem na abóbora, na cenoura, são bem parecidos, sim. Tá, entendi. E um age com a ação do outro. E eles são bonitos. Olha como a natureza é muito sábia, né? E no ovo, então, tem beta-caroteno também? Também. Na gema do ovo, né? Porque ela é laranjinha. Né? No milho também. Olha só. Rico em vitamina A. Por isso que não pode jogar todas as gemas fora. Não dá pra comer um monte. Não dá pra comer, mas uma também tem que comer, exatamente, né, Ale? Que tem... então, além de tudo de proteína que a gente já falou, tem beta-caroteno. Vamos deixar mais uma perguntinha do público, Mar? Olha lá. Você já vai separar, então? Volto já, enquanto o Mar já vai separando perguntinha do público. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, Mar? Quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Perguntinha da Irene, obrigada. Por que o consumo de frutas é reduzido para as pessoas que praticam atividade física intensa? Será que é reduzido? Como é que é isso pra você como uma nutricionista esportiva, Ale? Olha, Carol, o ideal é que não seja reduzido. Tá? Que assim, as frutas, elas entram naquela parte do carboidrato, né? E hoje a gente sabe que tá se falando muito em baixar a quantidade de carboidrato, né? E principalmente as frutas que têm alto índice glicêmico. Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa em busca de uma perda de gordura, de um emagrecimento, acabam retirando da dieta esses grupos alimentares. Agora, eu acho um pouco complicado um atleta, por exemplo, retirar da dieta tantos por cento de carboidrato e das frutas, que são fontes aí de vitaminas e minerais e antioxidantes. E são carboidratos ótimos. Ótimos. Porque uma coisa é o pão, que é cheio de conservante, é fabricado, né? O homem que faz. Outra coisa é a fruta. É a fruta. Que vem da natureza. Estamos falando de coisas diferentes de carboidrato. Diferentes, exatamente. Então, a gente tem que pôr um pouquinho na balança o que vai trazer benefício pra gente. A gente sabe que o pão ali não é muito rico em nutrientes, mas, poxa, as frutas, rico em fibra, líquido, vitaminas, minerais, antioxidantes. E dá energia. E dá energia, porque tem carboidrato. Por que nós vamos retirar da dieta? Deixa eu te fazer uma pergunta, Leila. Já que a gente tocou nesse assunto, eu adoro, assim, unir as coisas. Uma pessoa que pratica atividade física, como você disse, claro que precisa de um combustível para ser gasto, inclusive para manter massa muscular, isso a gente já falou diversas vezes. Agora, se uma pessoa, agora eu vou inverter a pergunta que a gente deixou. Se uma pessoa que é sedentária, ela não pratica atividade física, se ela se entupir de fruta... sim. Essa fruta não vai ser benéfica. Não vai trazer benefícios, não vai trazer benefícios. E principalmente se forem frutas de alto índice glicêmico. Tá? Porque vai engordar realmente, você não vai emagrecer. Porque tem que gastar. Porque você tem que gastar. Tem caloria, tem carboidrato. Para algum lugar, esses nutrientes têm que ir. Né? Então, eu acho que daí sim não tem a necessidade... de consumir tantas, né? E hoje, gente, a gente sabe que a gente pode suplementar algumas coisas. Você acha inteligente, então, para aquela pessoa que está fazendo uma dieta, ela precisa perder, 10 quilos, começou a fazer atividade física, ela precisa, né, ver aí um resultado mais rápido para ela não se sabotar. Ao invés de repente, comer um monte de frutas, fazer uma cápsula para ela com os benefícios e os princípios ativos dessa fruta. Eu acho mais interessante colocar dentro do plano alimentar alguns horários específicos para consumir a fruta. Porque foi o que a gente falou. O alimento, ele é um completo de tudo. Eu acho que muitas vezes a suplementação você entra em último caso. Às vezes você entra porque a pessoa não gosta de jeito nenhum de comer determinado alimento, não tem o hábito, não tem o tempo, ou treina muito, enfim. Então tem um porquê você suplementar. Eu acho que essa coisa de banalizar a suplementação não pode acontecer. Tem que ter um critério para você suplementar qualquer coisa que seja vitamina, mineral, proteína, qualquer coisa. Tem que ter um critério. E colocar isso dentro de um cardápio. Dentro de um plano alimentar específico
para aquela pessoa. E que ela faça atividade física. Exato. De preferência. Tá. Eu acho que hoje não, há muito tempo se fala que atividade física e alimentação é a salvação para futuras doenças. E é verdade. Os estudos estão mostrando isso. A prova está aí, né? Vamos falar então deste grupo aqui, que eu tô vendo um monte de coisa gostosa. Selênio. Selênio. Shimeji. Shimeji, né? Para quem gosta aí do shimeji, né? De comida japonesa, aqui tá... Adoro. Inclusive, tá cheio de selênio. Hoje tem na minha marmita um shimejizinho grelhadinho. Bom demais. E por que o selênio é importante? Porque ele também não deixa com que ocorra as oxidações dentro do organismo. Ele vai bloquear, tá? Dentro da célula, ele vai sequestrar, ele vai se unir junto às moléculas de oxigênio, tá? Para elas serem eliminadas, tá? Porque o oxigênio, ele é o fator responsável pelos radicais livres, pela formação dos radicais livres. E como a gente não pode ficar sem ele? Não pode. A gente precisa... Utiliza os antioxidantes para eliminar. Olha, eu não sabia que selênio era considerado um antioxidante. Sim, que legal. É um mineral considerado antioxidante. Mas a gente tem que só tomar um pouquinho com a quantidade de selênio que a gente consome, porque ele também pode ser tóxico. Então ele pode ter um efeito aí um pouco adverso também. Ah, é? Então consumir, mas com... Principalmente aí nos casos de câncer, por exemplo, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a suplementação, principalmente. Então salmãozinho, atum também tem? Atum também. O shimeji. Os peixes em geral. Oleaginosas. Sim. Que maravilha, tá aí. E é muito bom, esse grupo é realmente bom. E selênio também faz bem pro cabelo, pra as unhas. Tá relacionado à saúde da estética da mulher, né? Vamos dizer assim. Que legal. E tá aí, também é mais um antioxidante. Mas podemos deixar uma perguntinha do público na tela antes da gente falar de manganês, que daqui a pouquinho nós vamos falar do manganês, que também me chamou a atenção. Perguntinha da Camila, obrigada. Como posso prevenir lesões promovidas por radicais livres? Ali eu volto já para você contar essa, porque olha, a gente quer praticar atividade física, quer que tenha o resultado, quer que tenha o retorno, não quer que tenha lesão, mas tem que comer aquilo. Parece, né, um monte de coisa, mas eu acho que explicando bonitinho a gente entende. Voltei, perguntinha da Camila, olha lá. Como é que a gente pode prevenir lesão promovida por radical livre? É possível? Né? Existe uma maneira de prevenir isso, uma lesão? Então, é que lesão, a gente tem que ver por que está sendo lesionado, o que aconteceu, né? Então, acho que à medida que o médico, né, determinou que tipo de lesão é, por que ocorreu essa lesão, sim, a gente pode entrar com o radical livre. Mas a gente tem que pensar que o radical livre, ele tá mais na ação de prevenção das lesões, porque ele está agindo na célula. Tá. Então, como prevenir? Então, colocando tudo isso. Exatamente, essa é a resposta. Esse não é... Se consumindo todos esses grupos de vitaminas, minerais. E não é que você tem que comer a melancia inteira, né? Isso. Mas tem que comer um pouco. E lembrando que não é um tipo de alimento só. É o conjunto dos alimentos. Né? Que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença. Eu me lembrei de uma coisa interessante também, com essa pergunta da Camila. E você deve ter essa experiência porque você tem filha. Sim. Dizem, né? Até me lembro, logo depois que nasce o bebê, que tem um período da amamentação, a gente sabe que as mulheres querem voltar a fazer atividade física até para perder peso, o que ganhou na gestação e tal. Mas que tem algo envolvido que praticar uma atividade intensa pode mudar o sabor do leite. Isso tem relação com o radical livre, Ale? Eu não sei te dizer estudos assim que eu tenha lido a respeito, mas eu acredito que tem assim uma relação. Eu pensei nisso, falei, poxa vida, a mulher que faz um exercício muito intenso, falam que em seguida, se ela vai dar de mamar, aquele leite não tá legal, a criança recusa. Eu não sei exatamente se está relacionado com radicais livres ou não. Mas a gente sabe que tem mesmo essa diferença. Que muda o sabor do leite. E a composição do leite também. Agora, se está relacionado com o radical livre ou não, eu não sei te dar essa resposta. Eu pensei nisso, agora eu achei interessante, mas isso é algo para vocês conversarem com os médicos, as meninas que estão amamentando e que que querem voltar a fazer atividade física. Tomem cuidado com essa parte. Eu me lembro que eu só voltei a correr depois de 4, 5 meses por causa disso. Né? Mas, possivelmente,
realmente então, hoje? Eu acho assim que vai depender também da atividade física que você vai fazer. Eu, por exemplo, depois de um mês eu voltei a treinar. Só que o meu treino não era corrida, não era mais uma musculação. Isso. Entendeu? Uma coisa não mais era leve. Nada assim que ultrapassasse aí a demanda energética que a gente precisa, inclusive na amamentação. Porque né? pode secar o leite. Aí tem mais uma coisa, pode secar também porque você tem está a gastando questão muita energia. do hormonal também relacionado a nisso, que é muito importante também. Temos que respeitar. Mas conversem com o médico, meninas. Eu acho que isso é uma coisa importante, já que a gente está falando de atividade física, de produção de radical livre. Pode ser que esteja tudo ligado. Imagina o bebezinho, então, consumir um leite de algo que você acabou de produzir muito radical livre, né? E o leite, assim, é um alimento fundamental para o crescimento do seu filho. Então, a gente tem que pensar em tudo isso na hora dos radicais livres, na hora da amamentação também. A gente sabe que às vezes a grávida, que a gente está falando de amamentação, a grávida, ela volta a fumar depois que fica grávida, amamentando, né? E tem também é péssimo, né? Não pode, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Posso falar? Cigarro nunca tem que ser, mas principalmente na amamentação e na formação do seu filho, na formação fetal, não pode de jeito nenhum. Tá aí. Vamos concluir então com manganês e flavonoides. Os flavonoides a gente já falou tantas vezes, né? Os flavonoides, do vinho, da uva, né? Isso, eles são as nossas blueberries, né? Porque o nosso país aí, ele é rico no açaí, Olha só. Tá vendo? Às vezes a gente bom, né? Às vezes a gente fica falando, não, tenho que consumir blueberries, mas o próprio açaí, a própria uva, ela vai te dar essa quantidade de flavonoides. E aí a gente encontra tanto no suco na uva, no açaí. No próprio vinho, só que o vinho vem com álcool. Vem com álcool. Mas ele também preserva os flavonoides. Sim, e a gente sabe que uma dose, um cálice de vinho, ele só vai trazer benefícios para o organismo. Eu acredito nisso. Eu estou acreditando. Não, mas é verdade, estudo que mostra, né? A gente, quando vem falar de alguma coisa aqui, a gente lê estudo. Sem dúvida, né? Não é que uma coisa que a gente acha que o vinho... Não, tá ali. E tem histórias de pessoas mais velhas aí até que eu conheço, mas mais velhas mesmo, com mais de 90 anos, que vivem muito bem, que têm uma vida muito boa, e que se perguntava, vai dizer assim, o meu segredo? Que eu tomo meu vinhozinho todos os dias ali. É verdade. A minha dosinha, a minha tacinha tá aí. Tem a ver com os nossos flavonoides. E o manganês, O manganês também está aí atuando na ação do antioxidante, bloqueando aí essa ação dos radicais livres. Tá? E tá nas nozes, no feijão, no amaranto, que é um alimento muito completo também, cheio de aminoácidos, fibras e é tudo de bom também. Amaranto e quinoa? A gente Amaranto pode colocar e quinoa também. São adoro. 2 alimentos ricos em manganês. Tá aí. Fechamos, então. Se vocês tiverem... Tem uma foto que a gente tirou, que já tá no nosso Insta, para vocês mandarem as perguntinhas, que mostra essa mesa linda, mostra esses componentes, essas vitaminas. Lembre-se de tudo isso, lembre-se delas, né, dela e de todos esses Lembre-se da alimentação colorida, variada. Às vezes a gente fica preocupado em contar carboidrato, proteína, gordura. A gente tem que contar também com os antioxidantes. E tem que variar mesmo. E tá aqui, ó, os verdes escuros também importantíssimos. Não esquece da saladinha. Rúcula, tudo de bom. Tô numa fase rúcula da vida, menina. Tem que ter rúcula todo dia na minha salada. Agora, você quer saber mais? Você pode seguir. A gente vai colocar aqui pra vocês o contato da querida Alexandra Saharovski, que é nutricionista. Vai lá no Insta, @alepronutri, e o telefone 5666-1151, 5666-1151. Tá aí, pra vocês terem mais informações e lembrarem sempre de tudo isso. Obrigada, Ale. Que agradeço sempre mais uma vez. Prazer foi meu. Daqui 15 dias, na quinta-feira, você está de volta. Beijo. Beijo, obrigada.